Aqui é o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional e hoje nós teremos uma super live, uma live muito especial, no qual nós vamos falar sobre ruído ocupacional. E hoje tem um profissional assim que gosta muito dessa área, um profissional aí que atua nessa área aí de ruído ocupacional. E nós teremos aqui um grande bate-papo para esclarecer dúvidas, para falar sobre ruído, para poder conversar sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Então, boa noite ao pessoal que está entrando aí. Já observei que o Lutgard está na área aí, né? Nosso grande mestre está aí também participando. E hoje a gente vai falar com o Ricardo Aquino, que ele é engenheiro de segurança do trabalho, ele é também engenheiro ambiental e é diretor na empresa NR Ocupacional. Então o assunto de hoje é sobre avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Vamos tocar em pontos polêmicos, né? Vamos falar sobre o Q3, o Q5 e vários outros assuntos pertinentes aí ao ruído ocupacional, né? Eu vou fazer o convite aqui para o Ricardo que já está na área aí. Deixa eu só enviar o convite aqui para ele aqui, localizar ele aqui e mandar o convite para ele aqui para a gente começar a nossa live aqui, né? Acabei de mandar o convite para o Ricardo, estamos aguardando ele entrar aqui para começar a nossa live. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Pessoal, a live de hoje ela vai ter um detalhe um pouco diferente, que é a questão do sotaque, né? Um sotaque bem mineiro e um sotaque bem pernambucano, né? Então, é verdade. Para a gente começar, né? Eu ia te pedir para fazer uma breve apresentação sua, né? Uma introdução aí, falando quem é o Ricardo, o que o Ricardo faz, como que ele entrou nessa área de higiene ocupacional aí. Se você puder falar para o pessoal aí que está assistindo aí. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Aquino, né? Sou aqui de Recife, Pernambuco, diretor da NR Ocupacional. Como o Thiago já falou, sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho e com especialização na área de higiene ocupacional, né? Entrei nessa área em 2008, eu acho, com o nosso Lutgard aí, fazendo o curso de higiene ocupacional com ele. E aí foi um vírus que me pegou e não largou mais, né? E a gente vem desenvolvendo algumas ações técnicas de melhoramento técnico, e para que cada dia o nosso empregado, né, os empregados das empresas, eles possam ter uma condição de saúde melhor, né? Porque tudo na segurança do trabalho parte da higiene ocupacional, né? Então é uma ciência e é uma arte, né? Eu tô rindo aqui porque o Lutgard, cara, eu achei que assim, esse lance desse vírus aí, esse é um negócio complicado, cara. Esse pegou foi muita gente, viu? Muita gente que pegou esse vírus da higiene ocupacional aí com o Lutgard aí e acabou. Tá aí, ó. Boa noite, grande mestre. O Marcos Nunes também tá aí, o Marcos Nunes, também um grande profissional que tá acompanhando a gente aí. Seu xará, isso. Ricardo Silva aí, acabou de entrar aí. Então, boa pessoal, noite a todos. Vamos começar a nossa live falando de um assunto que aparentemente ele é simples, mas não é. Ele é simples de falar, mas de praticar não é. O que você me diz, Ricardo, da exposição ocupacional do trabalhador? Vamos lá, pessoal. Bem, o ruído ele é um agente que ele tem uma peculiaridade, né? Ele está presente em todas as atividades. Você tem agente químico em algumas atividades. Você tem vibração em algumas atividades. Mas ruído, dependendo do tipo de atividade, você tem em todas, né? Independente se é de uma grande intensidade ou de uma baixa intensidade. E o ruído ele tem uma grande particularidade também do dano que causa ao trabalhador. Porque o ruído não causa um dano imediato ao trabalhador, né?
e isso torna difícil a gente convencer o trabalhador, principalmente em relação ao tipo de proteção que ele tem que ter, né? E outro aspecto do ruído que é bem interessante é porque o tipo de exposição que nós temos do ruído no dia a dia das empresas, ela é totalmente diferenciada. Não existe uma fórmula mágica de a gente avaliar ruído, né? Então, a avaliação de ruído ela parte desde uma boa análise preliminar de risco, uma boa identificação do grupo homogêneo de exposição, que é uma técnica utilizada para avaliação de ruído, certo? Um bom instrumento, e quando eu falo de um bom instrumento, não é um instrumento mais caro ou mais barato, e sim um instrumento que dê confiabilidade nos resultados que a gente obtém nas avaliações. A gente tem uma boa vivência de campo, onde a gente vai saber se aquele dia representa ou não uma jornada de trabalho real daquele trabalhador. Porque, às vezes, a gente acha que uma medição no ano, um dia no ano, representa uma exposição ocupacional. E não é verdade. Então, nós temos que trabalhar, quando eu vou falar de avaliação de exposição ocupacional ao ruído, nós temos que ver todas essas variáveis. Então, é como você disse, aparentemente é um agente simples, mas que, no fundo, ele é um pouco complexo. Tanto é que nos cursos de higiene ocupacional, que a gente até ministra aqui, né, a gente leva 1 a 2 dias só falando de ruído. Certo? Que nós temos vários tipos de ruído, né? Nós temos ruído contínuo, intermitente, ruído de impacto, e na maioria dos casos, dentro das indústrias, nós vamos deparar com ruído chamado em diferentes níveis. Esse ruído está descrito na NR15, na legislação de 1978, mas tem um conceito extremamente moderno, né? E aí, como é que a gente avalia isso? Certo? Então, nós temos várias técnicas de avaliação, vamos falar dela aqui, das medições pontuais, né, a utilização dos equipamentos de medição instantânea de nível de pressão sonora, conhecido como decibelímetro, que agora na NBR nova mudou para sonômetro, né? Temos o audiodosímetro, que a gente vai falar sobre ele também. E aí são várias variáveis que a gente vai comentar aqui. Vamos falar sobre as configurações desses dosímetros, posicionamento no trabalhador, que é muito importante, que a gente fala sobre isso. E o mais importante, que eu acho que a gente foi um motivo que a gente estava conversando isso aí, começou num café com higiene ocupacional, não foi, Tiago? Às 7h30 da manhã, eu me arrumando para ir para o trabalho, quando eu estava ouvindo você falar sobre ruído, e aí despertou eu convidei Tiago, vamos falar uma live sobre isso, para a gente falar do ruído abordando outros aspectos, né? Hoje em dia a gente tem muito o pessoal se preocupa muito em medir o ruído. Vamos medir o ruído, vou botar o dosímetro e tal. Mas quando vem os resultados, a gente para e faz. E agora? O que é que eu faço? O que é que essa medição está me falando? Né? Quais são os recursos que eu tenho que usar? Muitas pessoas falam, vamos dar o EPI, vamos dar protetor auditivo. E se for uma proteção, um ruído muito alto, e meu NRRSF, o famoso NRRSF, ele vai atenuar não suficientemente para eu trazer o ruído para baixo do nível de ação. Quando a gente fala em ruído, a gente não tem que estar preparado para baixar ruído, para atenuar para baixo do limite de tolerância. A gente tem que estar preocupado com o nível de ação. Né? Porque a gente sabe que o limite de tolerância, ele protege apenas a mediana da população. Então, ruído também significa estatística de amostragem, né? Intervalo de confiança de 95% das amostragens, dosimetrias semanais, né? A gente vai lá na NR22, a gente tem uma tabela da NIOSH lá dentro, sobre estratégia de amostragem. E a gente pode ir lá pincelar aquilo e trazer, né? Então, vamos falar sobre isso também hoje, Tiago. Vamos tentar abordar esse aspecto, né? Outra pergunta polêmica que os engenheiros se deparam muito com os peritos judiciários, às vezes chegam nas empresas, quanto dura o meu EPI? Quando é que eu devo trocar o meu EPI? O que é que a gente deve fazer hoje para se respaldar tecnicamente e não ficar à mercê de um achismo? Porque todo mundo bota que é 6 meses o conche, 3 meses o plug. E a gente sabe que isso varia muito da realidade das empresas. Vamos falar um pouquinho sobre isso também aí, tá? Eu acho interessante. Só um paralelo aqui para a gente já começar nossas perguntas, né? Que já começamos, né? Você falou sobre a exposição ocupacional.
Eu queria só pontuar uma questão do ruído, saindo um pouco da empresa. É que o ruído mata, ruído mata. Se você digitar na internet assim, dessa maneira que eu estou falando, ruído mata, você vai ver a quantidade de crimes ocasionados pelo ruído. E é uma questão Verdade. interessante. Se você está num posto de gasolina, você tem um B0 lá, você tem um B0 que é um carcinogênio A1, causa câncer nas pessoas. Você não vai ver ninguém incomodado com isso. Agora, bota um carro de som de frente do posto de gasolina e o cara de frente está querendo dormir para você ver se o ruído não mata, né? Então, É são verdade. várias abordagens assim, interessantes aí na área da higiene ocupacional. E para a gente dar seguimento aqui à nossa live, né, vem a pergunta aqui, ó. Medição pontual e as suas particularidades. O que você pode me dizer dessas particularidades em relação à É, NR15 e à NR17, que é o assunto do momento aí dos eventos? exatamente. É. Primeiro que a NR15 chama a medição pontual de método alternativo, né? Ele não chama do método ideal. Né? O limite de tolerância, na verdade, que a gente tem que trabalhar em cima da parte ocupacional é a dose, certo? Então, se você 100% tem 100% de dose, esse é o limite de tolerância. Muitas vezes nos nossos cursos a gente pergunta, e eu aprendi isso com o Tegardes, né? Pergunta qual é o limite de tolerância para ruído. Todo mundo fala 85 decibéis. Todo mundo. foi Isso aí assunto do botam café com na sua higiene, né? cabeça lá no curso de técnica de segurança do trabalho, em qualquer cadeira de segurança do trabalho. E, na verdade, isso não é verdade, né? Ele é verdade apenas se a pessoa trabalhar 8 horas de exposição, uma dose 100% vai equivaler a 85 decibéis. No quadro do anexo 1 da NR15, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, se você está com equipamento de medir ruído, um medidor de nível de pressão sonora, você fica muito limitado. Porque tem situações que você não vai conseguir avaliar o ruído. Como é que você vai avaliar um ruído com nível de pressão sonora instantânea numa empilhadeira? Não é verdade? Uma máquina que você não vai poder estar lá junto do trabalhador. Como é que você vai medir se você tem uma variação muito grande de ruído? Né? No nosso curso de higiene, a gente mostra, e eu aprendi com o Lutegades isso aí, como é que a gente faz a medição de ruído correta. Então a gente mostra e demonstra na prática que se o ruído variar muito, você vai passar o dia inteiro e não sai de um ponto. Imagine se o cara se desloca, o cara é de manutenção, então não tem como. Eu acho, na minha opinião, um engenheiro de segurança hoje, elaborar um LTCAT, elaborar um PPRA e usar um medidor de nível de pressão sonora. Isso a gente deixa lá para a NR17, onde o ruído é contínuo e intermitente no escritório, praticamente não varia nada, né? E aí você consegue até ter uma assertividade na exposição real do trabalhador lá. É só uma observação aí, Ricardo, que você tocou num ponto muito importante, que assim, eu diria que são os dois maiores mitos do ruído, né? Que o limite é 85, que não é, a gente sabe disso, nós profissionais da higiene profissional sabemos que é 100% de dose, tá? E que o ruído depende do tempo, ele não depende do tempo. A questão Exatamente. do tempo está relacionado ao dano que ele pode causar. Mas se eu falar assim, eu fiz uma avaliação de ruído de 120% de dose, e aí, ultrapassou ou não? Ultrapassou. Ah, mas qual o tempo? O tempo não interessa. Não importa se foi 1 hora, se foi 10 horas. O fato é que ultrapassou 100% de dose. E só mais um comentário dentro disso que você está pontuando muito bem. 100% de dose é o verdadeiro limite técnico e legal. Ele é um limite Isso. ilegal. Legal. Em relação à NR17, o que você pode pontuar para a gente do conforto acústico, das técnicas de avaliação? Você pode falar alguma coisa sobre isso ou foge um pouquinho da nossa pauta? Eu acho que foge um pouco, mas assim é uma coisa mais tranquila, né? Nós temos uma referência 65 decibéis, né, em dBA, né? E aí, mas trata mais do conforto acústico, né? Ou seja, de um nível que não vai irritar a pessoa. Ele não está muito focado no dano à audição, né? A gente sabe que dependendo do tipo de ruído, você tem que ver também as frequências de ruído, né? As frequências vão dizer muita coisa, né? Principalmente porque quando você faz, por exemplo, um exame audiométrico, as perdas auditivas são identificadas em determinada frequência. E aí, quando você vai fazer o resultado, a importância hoje dos dosímetros com avaliação de banda de oitava é essa, né? É você saber identificar quais são as frequências preponderantes que podem agredir o seu trabalhador.
ver quais são dentro do nível de atenuação do teu protetor auditivo, por exemplo, se ele tem boas preponderantes, que seu ruído ele está mais intenso. Às vezes você pode ir lá, eu pelo meu NRSF, né? E quando você vê, o cara está tendo perda auditiva. Ah, mas meu NSF está dizendo que eu atenuo lá e está dentro do limite de tolerância e tal. Mas quando você vai fazer uma atenuação, por exemplo, pelo método longo, né, para ver a carga da atenuação, porque o método longo não é um método de atenuação legal, a gente sabe disso, que vale no Brasil é o NRSF, mas isso a gente está tratando de higiene ocupacional, a gente está preocupado muito com a questão legal. A questão legal, lógico que é preocupante. Mas se a gente cumprir a outra questão, a legal também vai ser atingida, não é verdade? Então, a parte de atenuação hoje, ela é muito importante. Hoje em dia, a gente tem softwares que simulam o ruído dentro da empresa. Esses softwares, eles servem para atenuar os ruídos, para a gente saber um gráfico do ruído. A gente tem a fotografia do ruído hoje em dia. Isso serve para a gente auditar as nossas dosimetrias. Ricardo, recentemente um trabalho. Só antes de entrar nesse assunto, eu só queria pontuar uma questão importante que você mencionou aí, é que muitas das vezes o profissional que está começando na área de saúde e segurança do trabalho, isso é normal, entendeu? Eu diria assim, é um erro que é normal, que eu já cometi, não tem problema em falar isso, que muitas das vezes o profissional ele acha que o melhor equipamento de proteção auditiva é o que tem um maior NRSF. Aí ele vê um NRSF lá de 24 no final e acha que aquilo ali é que é o bom. Só que, na verdade, ele está enganado. Aquele valor ali, você tem que analisar qual que é a frequência predominante na sua avaliação. De repente, pode estar atenuando muito mais, como pode estar atenuando muito menos. Então, assim, é importante isso. Você ter equipamentos que te permitem fazer essa avaliação, porque não é todo equipamento que vai demonstrar isso para você poder tomar uma decisão. Então, assim, só para pontuar isso, que você falou, não sei se todo mundo entendeu, que você falou de maneira bem técnica, né? Então, eu queria pontuar isso aí, que o melhor equipamento, segundo o Lutgards, é aquele que você usa, né? Esse daí Exatamente. É o equipamento de proteção que você usa. Mas, quando fala assim, ruído, o melhor equipamento de proteção auditiva não é o que tem o maior NRSF, mas sim o mais adequado à frequência preponderante dentro daquele ambiente de trabalho. Isso. Já que você tocou no assunto do protetor auditivo, a gente já pode fechar essa questão da periodicidade de troca, que eu acho interessante também. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, você tem alguns estados, eu não sei como é aí em Minas Gerais, aqui em Pernambuco, geralmente, as convenções em relação à perícia vão muito assim de 6 meses a 3 meses, se for consta, se for plug. Tá? E o que é que acontece hoje? Principalmente agora, que e você pode falar muito melhor do que eu, que você tem mais expertise nisso, a questão do GRO, do PGR que vai vir aí, que vai ter que você demonstrar a gestão disso. Então, por exemplo, você chega numa empresa hoje, você olha que todo mundo recebe o mesmo protetor auditivo, já é o atestado que você não tem gestão de ruído na sua empresa. Né? Então, gestão de ruído, do mesmo jeito que você dosa as medidas de proteção, você também tem que dosar. Porque eu vou dar um protetor auditivo de 24, como você falou aí, um setor que o cara tem uma dose de 100% e 2%. Entendeu? Tem até o problema da superatenuação, que pode causar acidente também. Pode, também, você passa ouvindo, né? Você perde a sensibilidade, entendeu? Então você tem que ter essa gestão. Outra coisa, você associou ruído ao tempo, isso é muito importante, certo? Você perguntar 90 decibéis paga insalubridade, depende de quanto tempo o cara fica exposto, não é verdade? Então, ruído tem que estar associado a 3 variáveis. Eu associo o ruído a 3 variáveis, certo? Nível de pressão sonora médio, que está aí, né? Tempo de exposição e o tipo de exposição, certo? Uma coisa é você se expor uma vez por semana ao ruído. Outra coisa é você se expor todo dia. Outra coisa é você se expor o dia todo. Então, tudo isso vai ter que estar na tua análise preliminar de risco. Antes de você medir é a cereja do bolo. Medir
é apertar um botão, né? E Uhum. para você, a decisão mais difícil é saber em quem colocar o dosímetro dentro de um grupo homogêneo, o critério do maior exposto. Isso é muito Uhum. difícil. Às vezes eu pego o grupo homogêneo já feito, a empresa, ó, eu estou com um grupo homogêneo aqui, aí manda para mim. Quando eu vejo, o cara separou o grupo homogêneo por setor. Ou então por E função grupo também. homogêneo, não, o grupo homogêneo 100 vale para ruído, para agente químico, para todo tipo de agente. E a exposição a grupo homogêneo, que a gente fala hoje na linguagem técnica, que é o grupo de exposição similar, né, o GES, famoso GES, né, que era o antigo GHR, é a exposição similar e não igual a um determinado tipo de agente. Então, dentro de um mesmo setor, com a mesma função, você pode ter dois grupos homogêneos totalmente distintos. Já Uhum. aconteceu comigo de eu ter dois grupos homogêneos diferentes a calor, um cara com o mesmo setor, na mesma função e na mesma máquina. Uhum. Imagina se eu vou pelo setor, entendeu? Ricardo, é só uma questão interessante, eu vou tomar pouco tempo aqui. Quando eu estou dando aula de antecipação e reconhecimento de riscos, eu simulo um quadro aí de alguma arte, né? Um quadro conhecido, aí eu bagunço o quadro tudo e apresento esse quadro bagunçado, colorido. Aí ninguém entende, né? Fala assim, gente, isso é um exemplo de antecipação e reconhecimento mal feito. Ou seja, quando você vai fazer a Isso. avaliação, você vai ter um resultado esquisito, estranho. E por que eu estou falando isso? Quando você faz um tratamento estatístico, conforme você mencionou, você faz uma regressão matemática, você tem lá uma reta e você vai ter aquele ponto lá totalmente divergente da reta. Então, por isso que é Na importante reta. o tratamento estatístico, porque você consegue, se você teve dificuldade na montagem do grupo de exposição celular, né, que é convencionado também como grupo homogêneo de exposição, se você teve dificuldade, o tratamento estatístico te mostra. Ele vai aparecer ou aquela É exposição verdade. que foi feita num dia típico de trabalho, ou então aquela amostragem não pertence àquele grupo de exposição. Exatamente. E aí, isso que você falou, a parte estatística, entra muito também na questão do Q3 e Q5. Não, vai Né? começar. Ah, Por que o agora Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho, ele tem essa anotação do Q5, ele adota o Q5 assim. O Q5 ele é ruim, ele é bom, ele quer prejudicar o trabalhador ou não, né? Tem as teorias da conspiração, cara, porque não quer aposentar ninguém, não quer pagar insalubridade. Mas você sabe que o Q3, a gente sabe que protege mais o trabalhador, né? Então é eu acho que devia colocar o Q4. Que aí acaba essa a briga. média, né? Q3, Faz a Q5, média, bota o né? Q4 lá e aí tá tudo resolvido. Alguns países usam também o Q4, né? Vamos lá. O que Eu tô acontece? brincando, Imagine que Ricardo. você tenha, só para a gente dar um exemplo sobre o Q3 e o Q5, imagine que você esteja num grupo homogêneo e avaliando mais de um trabalhador nesse grupo homogêneo. E use o Q3, tá? Então, vamos dizer que um deles, ele passou lá junto de uma máquina, deu um pico de energia e aquela dose já dobrou, né? O que é o fator duplicativo de dose? Cara, soma de 3 dB, ele dobra a dose ou reduz a metade, né? Uhum. Então, no outro não passou. Então, a sensibilidade para a estatística do Q3 em relação ao Q5, ela é muito maior. Então, quando você usa o Q5, entre aspas, seria uma espécie de uma atenuação dessa média, entendeu? Ela fica mais dentro daquela percepção, daquela variação que pode ter sido muito sutil, que não vai representar tanta diferença na média final, mas que iria divergir muito dentro daquele grupo homogêneo. Então, isso é uma teoria que existe, né? Foi até comentada comigo, com outra pessoa lá, um grande engenheiro do Rio de Janeiro também, que é muito fera na área de acústica, que é o Rogério Regazzi, né? Uhum. E a gente discutiu muito em relação sobre isso, e uma das linhas é essa, uma das linhas teóricas sobre isso, né? Mas, entrando nessa polêmica ainda, né, existe a questão da aposentadoria especial, dos limites de tolerância do Ministério do Trabalho, limite de tolerância da Previdência Social. E isso a gente precisa, como engenheiro também, dar nossa opinião técnica. Não é? Então, houve até uma pequena discussão numa live recente aí, Uhum. onde tinha um representante do INSS, onde ele foi afirmar que
O INSS tem como posicionamento o Q3, né? Mas cita o decreto da IN, o decreto 4482 e a IN 77 de 2015, o entendimento técnico de várias pessoas, inclusive meu entendimento técnico, é que não. Por quê? Porque a instrução normativa ela é bem clara, né? Ela diz que a partir de janeiro de 2004, e nesse período de 2003, quando vem a IN 99, até janeiro de 2004, a empresa tinha a opção de usar o NEM ou não. Mas em momento nenhum, ele separa a metodologia do limite. Então, quando a norma fala, a lei do INSS fala que você tem que usar o limite de tolerância da NR15 e a técnica da NHO01, então ele está te dizendo o quê? Eu quero o NEM, porém, para eu me adequar ao limite de tolerância do anexo 1 da NR15, eu preciso modificar a fórmula do NEM para Q igual a 5. E se você observar na fórmula, quando você faz isso aí, você fica com aquele fator de 16,61. E se você pegar o 80 da fórmula NEM da frente e botar para trás, você vai ver que o NEM casa com a fórmula do LAVG. A gente sabe que duas coisas importantes sobre isso. A primeira é que quando tudo se avalia em 8 horas, tudo vai ser igual. Porque aquele log de 1 lá é 0. Não é verdade? Mas quando você tem dois aspectos. Primeiro, jornada diferente de 8 horas. Quando você tem uma jornada de 6 horas, uma jornada de 12 horas, isso não é verdade. Então, se você tem jornada diferente e vai aplicar o Q3 lá, não vai bater com o limite de tolerância da NHO01, não vai bater com o da NR15, que é o que a legislação previdenciária manda. Né? Por exemplo, eu tenho uma dose de 200%, eu teria que ter um NEM de 90% para atender o limite da NR15 para 8 horas. Se eu for usar a NHO01, essa dose vai ultrapassar com 88. Porque eu vou ter o fator duplicativo 3. Então não vou ter como bater um limite com o outro. Então isso aí isso já está bem pacificado. Quem tiver interesse eu tenho toda a parte teórica pacificando isso. Não é um posicionamento só meu. De outros higienistas, de alguns autores tributaristas, previdenciários, né, sobre isso. Então, eu queria deixar isso bem entendido, bem pacificado, sabe, Tiago? Porque isso está gerando uma polêmica onde a pessoa vai discutir, querer implementar isso através de uma vírgula, porque isso é uma interpretação legal de uma norma técnica, porque, às vezes, uma interpretação legal não bate com a conta. Não bate com a matemática. E nós somos engenheiros. Nós não achamos. Nós mostramos através de uma equação do NEM, provando que aquele valor tem que ser corrigido. Né? E se você for ver essa questão aí, dizem agora que a NR15 vai ser alterada, o anexo 1 da NR15, vai ser alterado para Q igual a 3. Ótimo, que seja. Né? Quando isso for acontecer, a gente vai adotar o que a norma mudou. Como houve a alteração agora do anexo 3 de calor, né? Uma belíssima norma de higiene ocupacional, na minha opinião, que acabou com aquele anexo 3 da NR15 nefasto, né? Deixava várias dúvidas, mas isso é coisa para outra história, né? Mas, assim, as nossas normas de higiene ocupacional e as normas regulamentadoras, elas estão passando por modernização. Eu não estou entrando nem no mérito se é melhor para o trabalhador, se é pior para o trabalhador, mas ela tem que dar condições a gente, que é engenheiro, de poder adaptar a técnica de avaliação aos novos processos industriais. E o ruído vem nisso. Hoje você tem condições de filmar o ruído. Imagine isso. Você tem como simular em software. Existe um software hoje chamado Noise at Work. Nós aqui da Enel Ocupacional já utilizamos, onde a gente faz a auditoria das dosimetrias, onde a gente tem um mapa em cores do ruído. Se você me perguntar, Ricardo, eu quero mudar uma máquina na outro setor da fábrica, o que é que isso vai repercutir? Na fábrica toda, eu tenho como te falar isso hoje, sem você colocar a máquina lá dentro. Né? A gente tem como atenuar tipo de material, das paredes, qual o tipo de material, aí vem na questão da frequência. O Pegado falou aí sobre a NBR 10.152, né? Modificada, não tem aplicação na parte ocupacional, vem gerando agora na parte ambiental muito forte. Mas assim, é como eu disse,
o ambiente ocupacional repercute no ambiental também. As fontes geradoras das fábricas que vão incomodar a comunidade, elas vêm do ambiente ocupacional. Não é? A gente tem que estar atento a esse detalhe. Ou seja, atenuar ruído, muitas vezes a pessoa vai pensar na fonte. Às vezes não dá para atenuar na fonte. Não é verdade? Só um paralelo aí, principalmente para você que é engenheiro ambiental também, você entende bem isso. Quando a gente fala assim, avaliar ruído, mas aí vem a seguinte pergunta, com qual finalidade? Para atender o órgão municipal? Para atender o órgão estadual? É um ruído que você ou vai federal. de maneira macro, né? Ou federal? É um ruído de maneira macro? É um ruído para verificar se está incomodando a comunidade? Ou ele é ocupacional? Dentro do ocupacional, ele tem muitas variáveis a ser consideradas. E o bacana, Ricardo, que assim, quando a gente fala de ruído, o ruído ele é o agente mais presente nos ambientes de trabalho, conforme você bem mencionou dessa live. Todos. E mesmo assim, a gente tem muitos mitos até hoje, que o limite é 85, de que o ruído depende do tempo, de que o melhor EPI é o que tem o maior NRR, ou seja, mas eu que entrei nessa área em 2002, cara, avançamos demais. Ou antes, você não conseguia nenhum livro de engenharia ocupacional, só tinha um autor. Há 20 anos atrás era o único autor que tinha. E hoje você tem o Leandro Magalhães falando, tem eu fazendo live, tem o Rosenberg Rocha, tem o Robson Nelly, tem o Utgartes aí que já vem, que eu conheço desde 2007, né? Que já vem plantando a sementinha dele aí, que está dando bons frutos aí de excelentes profissionais, aí, os discípulos do Utgartes. Enfim, temos muito que avançar em termos de conhecimento, mas eu posso te falar, a gente, assim, melhoramos. Tem muito que melhorar, mas... Com certeza. Nos 20 anos, assim, a gente melhorou, viu? Os equipamentos também estão mais acessíveis, né? Nós temos hoje equipamentos nacionais que proporcionam uma acessibilidade de custo. Eu me lembro na minha época, falava em um dosímetro, sei lá, da Quest, vamos dizer uma Quest que é uma marca bem conhecida, não vou falar de marca aqui de equipamento, mas dando só um exemplo. Menino, a gente era igual a sonhar, um cara sonhar com a Ferrari, né? Eu nunca vou ter dinheiro para comprar um Quest. Dá para comprar 2 ou 3 carros o equipamento. Não é verdade? Pronto. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente já tem essa facilidade, né, de ter mais equipamentos mais acessíveis, né, chamando a atenção que os equipamentos que a gente utiliza, pessoal, né, e às vezes a gente bate muito, né, alguns fabricantes são amigos meus, eu ligo, critico o instrumento, porque a gente usa e usa muito, né? Então, quando a gente faz uma crítica, é sempre uma crítica construtiva, porque eu preciso ter confiança naquele instrumento. Eu estou lidando ali com a vida humana. Eu estou dizendo ali que o cara pode usar ou não pode usar, pode se expor ou pode não se expor. Né? Então, quando eu estou falando de ruído, é uma perda irreversível. Não tem mais, não tem como dar um remédio a ele voltar a audição do cara. Né? Não tem isso. Então, a responsabilidade da gente é muito grande. Por isso que eu digo, uma medição pontual, e falando medição pontual no sentido de uma dosimetria pontual, não é? Ela não representa uma medição. Não representa uma exposição. Você tem que ter medições na dúvida. Eu não sei se a medição pior é na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Se eu não sei isso, meu amigo, eu tenho que medir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, ver se aquela representatividade vai me dar confiabilidade e eu determinar, ó, nesse grupo homogêneo, o nível de exposição ao ruído é tanto. O que é que eu tenho que fazer agora para proteger o teu trabalhador? Aí a gente vai agir como engenheiro. Né? Porque o dono da empresa vai te dizer, o que é que eu faço, meu amigo? Você vai dizer, você tem que fazer isso, isso e isso. Principalmente proteção coletiva, que não é barato. Vai lá, tu manda o cara atenuar, gastar proteção, isolar a máquina, botar material acústico. Aí quando tu vai fazer a medição, tá no mesmo jeito. E aí? Não é verdade? Então até isso hoje, você tem como simular em software. O futuro da dosimetria, o futuro da gestão de ruído, vai partir para software. Hoje já existem softwares fantásticos de atenuação. Né? Outro aspecto que a gente tem que ver também, pessoal, hoje, é a gente fazer uma análise do nosso EPI.
Por exemplo, quem tem que determinar na minha empresa quanto dura um protetor auditivo sou eu. Não é nenhum fiscal do Ministério do Trabalho, não é nenhum fiscal do INSS, nem é nenhum perito da Justiça do Trabalho. Quem é ele para dizer na minha empresa quanto é que dura um protetor auditivo? Para isso, hoje nós temos o LAEP, lá do professor Sami Gerges. Temos outros profissionais que já estão realizando ensaios nos protetores auditivos usados e certificando o nível de atenuação ao longo do tempo. Isso traz uma segurança técnica para a gente muito grande e faz com que a gente agora, a partir do GRO, a partir dos PGS que a gente vai ter que elaborar, que a gente demonstre a gestão ao ruído. Outro aspecto importante é o PCA da empresa. Você tem que ter um programa de controle auditivo muito bem fundamentado. E se tuas medições de ruído não estão bem fundamentadas, como é que você vai fazer a gestão da proteção auditiva dos funcionários? Então, tudo isso hoje, pessoal, é importante. A gente tem que começar a entender os números, né? A grande discussão velha, é LEC, LAVG. Nós temos divergências de nomenclaturas por dosímetros. Você sabia que nas linhas europeias o NEM é o TWA? E nas linhas americanas é o LAVG? Então isso eu tenho um e-mail da Casella, falando de marca, assim, só para você citar o exemplo, onde eu descobri, através do software que eu estava auditando, que eu estava usando o NEM errado. Certo? A sorte que a gente avalia em quase 8 horas de trabalho. Né? Aí a diferença era mínima. Mas o que acontece? Dependendo da terminologia do dosímetro, a Casella me respondeu, dizendo, no Brasil, o NEM é o LAVG. No dosímetro da Casella, o LAVG é o NEM. Só voltando um pouquinho no assunto anterior, que esse assunto a gente vai falar sobre ele agora, é importante o profissional saber também, muito bem pontuado por você, é que é você que determina a periodicidade. E os agentes intempéries, eles vão interferir, calor, umidade, a maneira de uso, a limpeza. Atividade física. Atividade física, isso tudo vai interferir no tempo de duração, na periodicidade de troca, né? Desgaste, temperatura do ambiente, umidade relativa. Próxima pergunta aqui, vamos dar uma reforçada nos conceitos aí do LAVG, do LEC, do TWA, do NEM. Tá. Isso vira uma bagunça, dependendo, quando você está começando a entender. Tá uma zona. O que acontece, pessoal? O TWA, ele é a média do período medido. Então, para o TWA, se você medir 1 hora, 2 horas, vai estar aquela média. E os outros períodos, ele vai considerar como se fosse exposição nula, zero. E vai se você olhar, ele vai diluir, ele vai pegar tua medição e vai fazer isso. Ó. Certo? O LAVG, ele já vai fazer ao contrário. O dosímetro, como o Lutegar disse, ele é burro. Tá? Então, o que o LAVG vai fazer? Você mediu 2, 3 horas. Ele vai pegar aquelas 2, 3 horas e vai replicar aquilo para até o final de 8 horas. Ou de 12 horas, depende de quanto for a tua jornada. Então, é o grande perigo da projeção de dose. É esse. Certo? Então, é melhor usar o LAVG do que usar um TWA, para projetar, no caso. Porque você vai ter um valor muito menor. Você pode pegar qualquer dosimetria, se você não fizer 8 horas de trabalho, né, 8 horas de medição, cravadas lá, o LAVG vai ser sempre maior do que o TWA. Já o LEC... É por isso que eu sempre menciono, a parte que eu invisto tempo, energia para explicar para os meus alunos que tempo de medição, tempo de exposição e tamanho da jornada podem ser conceitos iguais e podem ser completamente diferentes. Diferentes. Ou seja, o tempo da medição ele deve ser feito de acordo com o tempo da exposição. O tamanho da jornada ela pode ser equivalente ao tempo de exposição ou não. Então, assim, exatamente. Entender muito bem, eu tenho medo de projeção de dose, porque é muito fácil errar a projeção de dose. É muito difícil acertar, vamos falar assim, né? É muito difícil acertar. São coisas, é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Eu entendo o seguinte, eu tô doido para mudar a NR15, tá? Tirar aquele método alternativo, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, medem o período de exposição da pessoa para imperícia. Acontece muito isso. O cara vai lá, manda ligar
a máquina de lixar. Aí bota o equipamento na máquina. Eu digo, meu amigo, eu já peguei PPRA, onde o cara tem ruído da lixadeira, ruído da furadeira, ruído do não sei de quê. Aí eu olhei assim, eu digo, mas meu amigo, a lixadeira faz o que aqui na empresa? Qual é a função dela? Porque só tem alguém chamado lixadeira aí. Eu não estou preocupado com o ruído da fonte, eu estou preocupado enquanto chega no ouvido do trabalhador. É zona auditiva. Né? Tanto é que a gente fala, NH01 é claro em relação ao posicionamento do dosímetro. Eu já vi dosímetro aqui parecendo bomba de agente químico aqui na zona respiratória do cara. Dosímetro é meio do ombro. Né? Graças a Deus, hoje nós temos os dosímetros sem fio, porque aquele negócio de fio era horrível. Dava problema direto, o fio quebrava, o fio enganchava, né? E aí os dosímetros hoje são leves, são mais modernos, né? Eu tenho os dinossauros guardados que eu sirvo para mostrar. Olha como vocês são privilegiados hoje. Hoje em dia você bota um desse tamanho e faz uma dosimetria. Antigamente era um tijolo desse tamanho amarrado na cintura. Não é verdade? Outra coisa importante é a validação das suas dosimetrias de campo. Ou seja, a aferição do seu dosímetro antes e depois. Usar um calibrador acústico devidamente calibrado, certo? Os equipamentos, pessoal, hoje, várias normas de higiene ocupacional do Brasil, graças a Deus, estão referenciando o certificado de calibração acreditado. Não é? Acabar com esse negócio de rastreado. Não existe rastreabilidade de certificado de calibração. O parâmetro do meu calibrador é meu. Eu não posso pegar o seu instrumento, calibrar no meu calibrador e dizer que o seu está calibrado. Não posso. Né? Isso aí é uma aferição de campo. É o que valida a nossa dosimetria, que hoje em dia é 1 dB, e a norma nova agora, a NBR 10.151, ela trouxe para meio dB. Veja como está a precisão dos equipamentos agora tem que ser. Né? Antigamente, um equipamento tipo 1, que a gente chama de classe 1 ou tipo 1, né? Era muito mais caro do que um tipo 2, por exemplo. Né? E hoje em dia isso praticamente não existe mais essa diferença de preço entre o tipo 1 e o tipo 2. Isso é uma coisa que veio ajudar a gente como avaliador de campo. Se eu tenho equipamento tipo 1, eu tenho uma precisão muito maior do que um tipo 2. Né? Então a gente tem que procurar equipamentos que passem num certificado RBC. Né? E eu digo sempre, o fabricante seja RBC, mas mande para outro laboratório que, por exemplo, não tenha não fabrica o dosímetro, não falando que o que fabrica não pode e não faz bem feito. Mas uma forma até de auditar se o cara que fabrica também está calibrando bem calibrado. Né? Outra coisa que é importante chamar a atenção, isso foi dito por dono do laboratório a mim. Aí eu digo, como é que um dosímetro X lá passa numa calibração? Eu não acredito nisso. Ah, passa porque quando uma pessoa vai calibrar, ele não submete o equipamento a todos os testes. Eu digo, como assim? Eu não entendi. Porque você pode mandar fazer uma calibração parcial RBC. Eu digo, eu não estou acreditando nisso. Mas existem esses casos. Né? Outra coisa, calibração das bandas, da dose e calibração do microfone em nível de pressão sonora. Cuidado, às vezes você tem equipamento que recebe um RBC, mas o cara só calibrou a parte do dosímetro, que é um medidor de nível de pressão sonora, porque o dosímetro também é um medidor de nível de pressão sonora. Mas não calibrou a dose. E se é um dosímetro, o que é que mais importa? É a dose. Então temos que estar atentos também aos certificados de calibração, certo? Em relação à periodicidade, Ricardo, eu mando calibrar todo ano, eu mando calibrar a cada 2 anos, não existe uma norma técnica legal, existe uma norma de referência que é a NBR 10.151, que fala sobre calibração de sonômetro. Mas você pode mandar calibrar o seu dosímetro por mês. Já aconteceu comigo. Calibrou, chegou do laboratório, fui lá, fiz a aferição de campo, foi para campo. Quando voltou, deu 10 dB de diferença. O que é que eu faço? Cancelo minha dosimetria e mando consertar o equipamento. Porque laboratório não faz milagre. Ele não vai ajustar o seu equipamento em 10 dB. Se o equipamento está dando 10 dB, ele está com algum problema. Então, o laboratório ele vai te dar um certificado dizendo que seu equipamento está descalibrado. Certo? Então, outro ponto importantíssimo também é
o sistema de calibração que vocês estão utilizando para certificar os seus dosímetros. Temos excelentes laboratórios no Brasil, tá? Excelentes laboratórios. Posso citar alguns aqui sem fazer propaganda, mas assim, como referência. Nós temos a Total Safety, é uma boa referência em São Paulo, né? A Crompac também, conheço o laboratório da Crompac também, que é laboratório e fabricante. Temos a Almonte também, que foi reconhecida agora, RBC para ruído também. Então, assim, na dúvida, pessoal, checa o CAL, que é o certificado de calibração, é o registro, né, do Inmetro do laboratório, e vai lá ver a que grandeza eles estão acreditados para calibrar os instrumentos. Certo? Graças a Deus, eu quero que todos os laboratórios do Brasil sejam acreditados, porque fica mais barato para a gente tem mais opção. Não é verdade? Só uma brincadeira aqui, brincadeira mesmo, para o pessoal não levar muito a sério, né? Acho que o pessoal na live, eles estão percebendo tanto que é fácil mandar um trabalhador utilizar um protetor auditivo, né? Olha o tanto de coisa que você tem por trás. Laboratório acreditado, dose projetada, nível de exposição normalizado, que é diferente do TWA, que o TWA, se não for medido em 8 horas, ele vai diluir o resultado. Então, assim, não é simples você falar para um trabalhador, olha, utiliza um protetor auditivo. Tem muita coisa séria por trás disso daí. Até mesmo porque o EPI é a última das medidas, uma hierarquia das medidas de controle, né? E deveria ser temporária, né? Não deveria ser permanente, né? Temporária. Só uma observação aqui, que a gente ainda tem apenas 14 minutos de live. Já passou. Eu gostaria que nesses... Vamos fazer uma no YouTube, igual a Gustavo Lima agora. Tá certo. Nesses 14 minutos, o que você pode falar para a gente em relação à auditoria das doses, né? Que é um termo muito utilizado agora nas defesas das ações regressivas. O que você poderia falar sobre isso? Como eu disse, existem hoje recursos de software. Hoje eu uso um software holandês chamado Noise at Work. Fiz um trabalho numa empresa de bebidas aqui, é uma multinacional, onde a gente faz a dosimetria, monta os grupos homogêneos, e depois a gente tem como mapear esse ruído dentro da empresa através de uns bonequinhos onde você desloca o trabalhador nos pontos que ele faz, dosa os pontos, e ele te dá o NEM, te dá a dose, e aí você compara com aquele tipo de dosimetria que você fez. Isso é um recurso que é usado também como medida de proteção coletiva. Porque às vezes você chega num local, você mapeia o teu ruído, você faz, onde é que eu vou começar aqui a atenuar meu ruído? Né? Onde é que eu vou começar a combater logo? E com um desenho, imagina você ter um gráfico, a planta baixa da tua produção com layout, e as curvas de níveis de ruído coloridas para você ver, meu problema crítico é aqui, ó. E você poder simular em software hoje, como atenuando aquela fonte com qualquer tipo de material, como é que essa atenuação vai repercutir no teu ambiente de trabalho. Isso hoje é possível. Né? Uhum. E não só para ruído, isso é possível para vários outros agentes ambientais, agentes químicos. Você pode tratar o ruído em relação ao tipo do material, ao tempo de exposição que o seu trabalhador fica naquela zona crítica. Né? Você tem uma dose baixa, você fez o mapa de ruído e viu que tem uma fonte crítica de ruído, e sua dosimetria está baixa. Mas como é que minha dose está baixa se eu tenho uma fonte de ruído aqui que eu tenho 98 decibéis dentro da minha produção? Porque justamente o cara não está lá muito tempo. Como você falou, ruído e tempo são duas variáveis que andam juntas. Então não preciso gastar minha energia, meu tempo com aquela atenuação. E isso é uma forma de a gente mostrar, certo? Que as nossas dosimetrias representam a realidade de exposição ao trabalhador, certo? E poder mostrar um plano de gestão. Nós temos umas súmulas aí, 448, se eu não me engano é o nome, que estão dando direito à aposentadoria especial, mesmo você dando protetor auditivo. Né? Porque se você for lá no PPP, você tem aquele item de atendimento à NR6, né? Que você faz, atende, usa, treina, não sei o que, não sei o que.
Só que aquilo ali, essa súmula, ela tem uma brecha. Se você realmente provar que é eficaz a proteção do trabalhador, você não tem que recolher a alíquota suplementar. E aí, nessas ações regressivas, você consegue derrubar essas decisões. Certo? Então, as empresas agora, e o GRO vem, o gerenciamento de risco agora, vem trazer isso para cá. Né? Quem pensou essa norma, não sei quem foi o autor, não me lembro agora, não me recordo, o cara tem a visão de higienista, o cara tem a visão de gestão, e vai acabar com essa segurança do trabalho burocrática, essa segurança do trabalho que produz documentos, esse monte de sigla que tem aí, né? E vai transformar numa sigla única, ou seja, vai começar a integrar as normas. Né? Quando você tem lá a identificação, o inventário de riscos é a aplicabilidade da CGH dentro da norma brasileira. Para mim, a maior evolução foi a alteração da NR1 agora, que vigora a partir de março do ano que vem. Tá? Gostei muito. Alguns higienistas, sim, na elaboração da NR1, alguns até conhecidos nossos aí. Então, assim, ficou um trabalho muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. E eu entendo que ainda vai evoluir, porque a NR1, dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, ela é um esboço da 45001. Tem muita coisa legal da 45001 que, se eu tivesse participando desse processo, eu teria colocado, como reunião de análise crítica, definição de política. Então, assim, mas é um grande avanço. Mas eu acho que isso aí, se você der uma dose muito cavalar, o remédio mata, em vez de curar, né? Você tem que ir devagarzinho também. No Brasil é assim, ó, você sai do 0 para 1000, aí o cara vai se perder e aí vai dar problema, aí vai virar uma norma que não vai ser possível fiscalizar, como era a questão da NR12, né? Que era uma norma que até o Ministério do Trabalho algumas vezes, em algumas auditorias que eu participei, o próprio fiscal de todos dizia a mim, não, isso aqui não tem como aplicar essa norma na prática. É bom demais. Uma norma que não pode... atrapalha o processo produtivo. Outro dia eu cheguei numa máquina para fazer uma avaliação de calor, o operador estava louco lá. Eu disse, que foi? Ele disse, doutor, eu saí de férias, quando eu voltei está essa máquina aqui, cheia de grade, toda enclausurada, eu não consigo trabalhar mais. Eu digo, mas quem implantou? Não perguntou a você como é que era o processo para poder implantar? Não, ninguém perguntou nada a mim, não. Ou seja, o medo de ser punido pela legislação fez com que tem que ter lá a proteção. Né? E em relação ao ruído, isso é muito vigente hoje em dia. Né? É um agente, como eu disse, o efeito no organismo não é imediato. Ele é causado ao longo dos anos. Então você tem dois perigos de ruído. Veja como o ruído é perigoso. Você pode comprar uma perda auditiva de outra empresa. Eu já tive uma causa de danos morais, onde a gente defendeu a empresa nas bandas de oitava. O cara tinha uma grande perda característica de pyro, bem característica, bilateral, sensoramento neural, só que a dosimetria dele, na frequência que ele tinha perda, não batia. E a gente mostrou isso. Eu vou ter que te interromper, que a gente tem 6 minutos. Eu gostaria que você utilizasse 3 minutos para quem quiser conhecer o Ricardo, quem quiser contratar o serviço dele, quem quiser fazer curso com ele. É hora de assim, você fazer essa apresentação, porque algumas pessoas aí podem estar te procurando para entender um pouco mais sobre o ruído. E aí depois eu falo os últimos 3 minutos também finalizando, né? Quem que é o Thiago, qual que é o trabalho feito. Ótimo. Bom, pessoal, essa daí foi voando. Vamos marcar outra, a parte 2, né? Ruído ocupacional, a missão. Bem, pessoal, como eu já falei, todo mundo já me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou diretor da NR Ocupacional em Recife, nossa empresa fica situada aqui em Recife, Pernambuco, né? Então, empresa de consultoria e gestão em segurança e medicina do trabalho. Ministro cursos na área de higiene ocupacional também. Meus cursos, eles têm um foco mais prático, mais jogando a teoria, assim, tipo esse bate-papo que a gente jogou aqui, né? Não tem pretensão de ser um curso formador de higiene ocupacional, mas de pegar a linguagem da higiene ocupacional e tentar ela desmistificar essa linguagem para trazer mais adeptos. Né? Ninguém vai fazer um curso de Ricardo e sair higienista ocupacional, né, Tiago? Sair nem de ninguém. Né? Mas eu quero fazer com o meu aluno, quando ele me procura,
o mesmo que Nutegard fez comigo, plantar aquela semente, né? E fazer com que a gente se apaixone pela higiene ocupacional, como a arte, como a ciência e a arte, né? De fazer com que os trabalhadores morram jovens o mais tarde possível, né? E trazer isso para o dia a dia. Como eu disse, a segurança do trabalho parte da higiene ocupacional. Por quê? Porque é a arte de identificar e avaliar os riscos. Se a gente faz uma avaliação ruim, toda a nossa gestão vai ser ruim. Se a gente faz uma medição ruim, tudo aquele plano que a gente programou vai ser ruim. Tá? Quem quiser me encontrar, nós temos o Instagram da NR Ocupacional, @NR Ocupacional. Temos o meu telefone aí, né? Temos o meu Instagram pessoal, mas da NR Ocupacional todo mundo vai me achar aqui em Recife. Né? E estamos à disposição aí, tanto para a parte de cursos, como para a parte de laudos ambientais, laudos de higiene ocupacional. E é isso aí, para contribuir sempre com a higiene ocupacional. Bacana, agradeço gente. a todos a presença aí dessa live aí. São tantas lives, né? Mas, assim, a gente achou um tema interessante que tem muito mais a ser discutido. Pessoal, e de Recife para Minas Gerais, né? Eu sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional. Eu tenho um canal no YouTube que já tem mais de 1.300 pessoas, que é o Antecipar Digital Thiago Francisco. Tem um grupo no Telegram também, que tem mais de 1.000 pessoas, que também recebe esse nome, Antecipar Digital Thiago Francisco. Eu ensino gestão de riscos ocupacionais. Sou higienista ocupacional certificado. Agradeço ao Lutgard, né? Sempre, foi ele que plantou essa sementinha aí. E assim, hoje, graças a Deus, tem uma coisa que não me assombra, é o desemprego. Porque, assim, graças ao Lutgard, hoje o mercado para o higienista ocupacional está muito amplo. Está muito amplo, porque é um profissional técnico que vai a campo para resolver. Não vai lá só para diagnosticar. Solução. Resolver, né? Vai como tem que dar solução de problema. E assim, eu te agradeço. O Café com Higiene Ocupacional eu dei uma pausa, porque agora a gente está com outro projeto, um projeto de lives semanais iguais a essa. Mas assim que der, a gente vai retomar o Café com Higiene, porque eu estou com um projeto agora para a gente conseguir alcançar mais pessoas, um conteúdo mais denso, né? Porque 1 hora já é pouco. Imagina 30 minutos. Então, 30 minutos é uma luta. No Café com Higiene Ocupacional, mas em breve ele vai voltar. Mas antes eu quero assim, fazer um desafio para mim mesmo maior, que as pessoas aproveitem bem o conteúdo, igual foi o conteúdo dessa live aí, né? E no mais, só tenho a te agradecer, Ricardo, pela humildade nos comentários meus no Café com Higiene Ocupacional. Não é fácil estar ao vivo assim, para milhares de pessoas que você não conhece a formação, não conhece o conhecimento técnico, e você com muita humildade fez várias pontuações lá, pertinentes, é claro, que deu origem a essa live. Então, só tem que te agradecer pela humildade, as suas contribuições aí, para a gente melhorar cada vez mais a nossa área. Tem mais 40 segundos para você finalizar aí. Bom, eu que agradeço a você, Thiago, pela oportunidade de estar falando sobre higiene ocupacional, né? Como eu disse, né, eu saio todo dia para me divertir, saio para trabalhar. Né? Foi uma área que realmente eu me dedico, gosto. Né? Tenho meus cavalos também, Mangalaga Machador da sua terra aí, legal, é outra paixão minha. Mas assim, a higiene ocupacional é minha vida hoje, né? É o meu trabalho, e a gente executando um bom trabalho, a gente está salvando vidas. Né? Eu saio com essa missão todo dia. Certo? Então, espero ter contribuído aí, plantado um pouquinho dessa semente. E espero estar, e estou à disposição para quem quiser falar. Todo mundo liga para mim, às vezes, para tirar dúvida. Eu estou sempre à disposição. E obrigado a todo mundo que está aí participando. Né? Só uma pergunta, Ricardo, que a gente tem aqui 47 segundos. Pode postar essa live no YouTube, no IGTV? Pode postar à vontade. Não, beleza. Quanto mais divulgar a higiene ocupacional, melhor. Beleza, se você chegou agora, a gente vai deixar no IGTV para você assistir, e também no meu canal no YouTube. Se você tiver um canal também, pode pegar um link lá e colocar ela. Pessoal, 20 segundos aqui, só tenho a agradecer a todos vocês aí que participaram dessa live, e vai ter a live 2, né? Live 2 de ruído,
Podemos ver também uma de calor e uma de agente químico, logo para fazer o curso completo pela live aí. Vamos combinar aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima live. Até a próxima.